Olá, boa noite a todos. Vamos lá para mais uma aula da disciplina Modelos de Gestão, hoje 18/5. Vou gravar a aula, uma vez que aguardo até o momento e nenhum aluno entrou. Vou fazer a aula normalmente e deixar e disponibilizar a gravação para vocês, como de costume, tá ok? Vou compartilhar a minha tela agora com os slides. Vamos lá então, estamos na reta final, né, da nossa disciplina de modelos de gestão. Temos mais, acredito que 3 aulas antes das provas, tá? Provavelmente na próxima segunda-feira será feriado antecipado. Hoje o nosso governador João Dória, ele fez um pronunciamento no qual ele encaminhou aos órgãos competentes uma solicitação de antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista para agora, dia 27, na próxima segunda-feira, como medida para reforçar o isolamento social diante desta pandemia que estamos vivendo. Então, ainda não é certeza, mas caso seja, então a nossa próxima aula seria feriado. Mesmo assim, não se preocupem, vocês não serão prejudicados, pois eu posso deixar a aula gravar, eu gravo a aula num outro momento para vocês, e vocês não terão prejuízo no conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá. Para darmos continuidade no nosso módulo, vamos relembrar um pouquinho o que nós já estudamos anteriormente. Então, nós vimos que nós estudamos os processos gerenciais, né? Como todos vocês sabem, o gestor ele atua na organização por meio dos processos gerenciais, né? O modelo que foi adotado aqui pelo programa de disciplina, da disciplina é o POCC, que é o planejar, organizar. Aqui na imagem está dirigir, mas troquem o de dirigir por coordenar e o controlar, tá? Então, no planejamento, né, no processo gerencial de planejamento, as decisões, elas são referentes ao que se pretende fazer, né? Qual é o objetivo? Aonde a empresa quer chegar? Como nós já estudamos muito, enfatizamos, né, em várias aulas, que é um processo que tem etapas, que todas as etapas precisam ser seguidas. Esse é o processo de planejamento. Na organização, as atividades e as responsabilidades, elas são atribuídas às pessoas, assim também como os recursos que serão disponibilizados, que serão aplicados para a realização dos objetivos que foram definidos lá na etapa de planejamento, tá? Esse é o processo de organização. Já o processo de coordenação, o gestor, ele tem por obrigação conduzir o trabalho das pessoas na direção correta, né? O que demanda também monitoramento e acompanhamento que serão executados no nosso processo de controle, que é o que nós veremos a seguir, tá? Então, vamos lá. Então, o processo gerencial de controle, aqui tem uma citação do Williams, tá? O controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões. Ou seja, o processo gerencial de controle,
Ele é o último do modelo POCC que eu falei anteriormente para vocês. É o processo pelo qual o gestor atua para acompanhar e monitorar se a realização das atividades planejadas, organizadas e controladas e coordenadas estão no caminho certo para o atingimento destes objetivos. Tá? O que também pode ajudar, né, a você a desenvolver a competência geral de conhecer os fundamentos, os aspectos, tendências e aplicação dos processos gerenciais, para ser capaz de atuar como gestor, conhecer e aplicar tecnologias, ferramentas de gestão, tá? A fim de promover as mudanças organizacionais, tá? Então, a atuação de gestor nos processos de coordenação e de controle, como meios para conduzir os planos, acompanhar e medir o desempenho em relação aos objetivos do planejamento, é extremamente essencial, tá? E é parte de todo um processo, é o fechamento de um processo, tá? Desse processo gerencial. Tudo bem? Vamos lá. Então, a atuação do gestor no processo de controle é importante para evitar e prevenir eventuais riscos relacionados às atividades que são desenvolvidas, as quais devem seguir rigorosamente os padrões estabelecidos, tá? Para garantir segurança de que os objetivos serão alcançados. Então, assim, é um meio de se controlar, tá? Para garantir que todas as atividades que foram estipuladas sejam feitas de maneira correta, tá? Evitando desperdício de tempo, de pessoas, de custos, tudo bem? Então, aqui, ó, é um resumo de tudo que eu falei para vocês, tá? Pelo processo de controle, o gestor atua para garantir que essas atividades sejam realizadas, conforme eu já falei. É através desse processo que ele monitora a realização dessas atividades. E a atuação do gestor e das pessoas envolvidas é muito importante para identificar possibilidades de riscos de falha a tempo de promover ações corretivas. Então, o processo de controle ele vai atuar no sentido de fazer mesmo um checklist, um check em tudo que já foi feito. É como se fosse um controle de qualidade de todos os processos que foram feitos, com o objetivo de identificar possíveis falhas, possíveis riscos que acarretarão em possíveis falhas e agir antes que aconteça ou, infelizmente, se acontecer, corrigir. Tudo bem? Só um minutinho. Voltei aqui. Então, vamos lá. Quanto a essa tipologia do controle, o gestor, ele atua no processo de controle, ele está presente em todos os níveis organizacionais, tá? Tanto no nível institucional, no intermediário e no operacional. Nós já falamos em aulas anteriores, deixei bem claro para vocês a diferença entre esses níveis, né? Então, no nível institucional, onde estão as decisões estratégicas, a empresa como um todo. O nível intermediário está bem ali no meio da pirâmide organizacional, exige um tratamento mais tático, está abordando os diversos setores, e o operacional é mais focado na tarefa, tá? Então, assim, em se falando do controle, a nível institucional,
seria um controle mais estratégico, né? Assim como o planejamento, ele é direcionado a longo prazo, se preocupa com ações futuras, né? Com o que pode acontecer, com o que poderá vir a acontecer, aborda toda a organização e focaliza também no ambiente externo. Então, ele está de olho no que está acontecendo lá fora, que pode interferir dentro da minha instituição. Essa é a abordagem de controle a nível institucional. A nível tático, ele está direcionado a médio prazo, aborda cada departamento ou unidade organizacional, focaliza especificamente a articulação interna. Então, é um tipo de controle que está focado internamente, direto no seu setor ou no seu departamento. O controle operacional, tá? Ele está direcionado a curto prazo, aborda cada tarefa ou operação e focaliza nos processos. Então, vocês podem, se vocês lembrarem bem, vocês vão ver que essa lógica do controle, ela é muito semelhante à lógica do planejamento. Então, a gente tem o planejamento estratégico, tático, operacional, a nível institucional, intermediário, operacional. Né? Então, assim, não tem diferença, tá? Do controle para o planejamento. Ainda se falando em controle, a gente sabe, né, que o gestor, ele atua em todos os níveis organizacionais, tanto no institucional, quanto no intermediário, quanto no operacional, obedecendo sempre a sua hierarquia, a cadeia de comando, ao nível de responsabilidade que cada um tem, né? Sendo assim, quando ele está envolvido com esse processo gerencial de controle, independente do nível em que ele está inserido, ele tem um único pensamento, é uma mesma lógica, tá? Monitorar e avaliar incessantemente as atividades e operações da organização. Resumindo, traduzindo para uma linguagem mais popular, tá? O gestor, independente do nível organizacional em que ele está inserido, seja ele o grande CEO da empresa, ou ele seja o dono da empresa, tá? Ou seja ele um gerente de um departamento de máquinas, ou seja o supervisor de produção, o objetivo dele, em se tratando da questão de controle, é sempre monitorar. Popularmente falando, é não deixar largado, tá? É acompanhar o desenvolvimento das atividades, das tarefas, tá? Como aquilo está sendo executado, se aquilo está sendo executado da melhor forma possível, tá? Então, esse é o objetivo, independente do nível organizacional que ele ocupa, tá? O processo gerencial de controle, ele tem essa função de monitorar, de avaliar, tá? Dessa forma, né, seguindo esse pensamento, no que esses gestores precisam se preocupar? Eles precisam padronizar o desempenho, padronizar a qualidade dos produtos ou serviços, proteger os bens organizacionais, limitar a quantidade de autoridade, avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais. Gente, está vendo como tudo se encaixa, né? Então, dentro desse processo de controle, eu, enquanto gestor, vocês, enquanto gestores ou futuros gestores, que serão com certeza, vocês precisam, quando a gente fala de controle, a gente precisa ter em mente essas preocupações, né? Então, seguindo essa premissa de avaliar, de controlar, né? Eu preciso controlar isso através de padrões, né? Então, como está o desempenho dos meus funcionários? Como que está a qualidade dos produtos que eu estou
fabricando, os serviços que eu estou prestando, como que está a questão da autoridade, os meus líderes, como que eles estão agindo, as pessoas que trabalham para mim, né, as pessoas que são as responsáveis por desenvolver esses produtos, esses serviços, como que está sendo o desempenho delas, né? Como que isso está sendo? Então, tudo nessa parte de controle, o gestor precisa estar atento a isso. Tudo bem? A finalidade do processo de controle, né, como a gente já falou, reforçando, é assegurar que os resultados do que foi planejado lá atrás, organizado e coordenado, se ajustem tanto quanto possível aos objetivos estabelecidos previamente. Né? Sendo assim, esse processo de controle, ele passa por 4 etapas básicas. Tá vendo, gente? O controle, ele é a amarração, tá? É a amarração do que foi planejado, depois do que foi organizado, depois do que foi coordenado ou dirigido, e tem o controle, que é a parte final que faz a amarração de todo esse processo. Então, quais são as etapas do processo de controle? Estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho. O que seria isso? Um padrão, o que é um padrão? Ele é um nível de atividade que serve de modelo para avaliação de desempenho, funcionando como um marco para determinar se a atividade é ou não adequada e ainda o que deve ser feito, tá? Avaliação ou mensuração do desempenho atual. Essa avaliação ela deve ser expressa de modo a possibilitar a comparação entre o desempenho e o objetivo ou padrão estabelecido. Então, eu estabeleci um padrão, eu preciso analisar e comparar se esse desempenho e o objetivo, como que ele está em relação ao padrão que foi estabelecido, tá? A avaliação é a mensuração para verificar se os resultados estão atendendo às expectativas e ainda se é necessário promover correções. Comparação do desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos. Essa etapa ela está relacionada a verificar se os meios estão seguindo os fins para alcançar os objetivos. Tá? Pode ocorrer antes, durante e após as operações. E a tomada de ação corretiva para corrigir possíveis desvios ou anormalidades. O que seria isso? Então, é o recurso para corrigir as operações quanto a variações, erros ou desvios em relação ao padrão para manter o desempenho em níveis esperados. O Williams, ele afirma, né, que com relação às etapas, né, que eu acabei de citar para vocês, o processo de controle, ele é muito dinâmico e ele é cibernético. Ele pode envolver tecnologia também, e deve envolver tecnologia, né? Pois ao analisarem os desvios e implantarem ações corretivas, os gestores e funcionários precisam repetir esse controle de novo, no novo processo corretivo, para manter o rumo, assim que seja possível alcançar os objetivos desejados. São 3 os métodos básicos. Vamos lá. Então, a gente tem o controle de feedback, que é o mecanismo que reúne informações sobre os desvios após o acontecido. Lembra que a gente falou muito sobre o processo de retroalimentação, de feedback. Então, toda vez que um processo é concluído, a gente volta à etapa inicial e refaz tudo de novo para ver se existe alguma falha que precisa ser corrigida, se há algum ponto que precisa ser melhorado, ok? Aí temos o controle simultâneo e cibernético. Soluciona problemas originários do controle de feedback. Então, problemas
que eu acabei de citar, pela coleta de informações sobre a deficiência, desempenho, medidas que ocorrem, cujo ciclo se repete tantas vezes quanto for necessário. E temos o controle por feed-forward. Nossa, que palavra difícil, mas o que é isso? É um mecanismo preventivo, tá? Para coletar informações a respeito de deficiências. Então, a gente agir antes do problema acontecer. Isso é muito importante. Aqui eu até coloco, é ideal para evitar problemas. Ó, aqui tem a figura de como seria um processo de controle cibernético, né? Como vocês podem ver, o processo de controle cibernético, ele é contínuo, tá vendo? Ele não para, começa, segue a setinha e depois ela volta de novo. Então, ele vai sempre, né, se encontrando, essas fases vão sempre se encontrando, ela é contínua, né? Porque ela faz incessantes avaliações de desempenho, tá vendo, ó? Começa no desenvolvimento e implantação do programa de ações corretivas, aí vai a avaliação do desempenho, comparação com a fixação de padrões, avaliação do desempenho, comparação com os padrões, identificação dos desvios, análise dos desvios, desenvolvimento e implantação do programa de ações e assim vai. Ela faz incessantes avaliações de desempenhos cujo resultado podem levar a novas ações corretivas e, consequentemente, novas avaliações de desempenho e assim sucessivamente, assim por diante, né? Aí você pode estar pensando, como o gestor faz para controlar? Né? Existe um segredo? Como que eu, enquanto gestor, controlo, né? Controlo meus funcionários, as minhas atividades. Então, assim, o Williams, ele aponta, né? Ele nos ajuda que o gestor pode atuar nesse processo de controle através de 5 métodos, que são, né? O método burocrático. Então, aí você vai analisar um desses métodos e ver qual que você se encaixa, qual que se parece mais com a sua empresa, né? Como que você vê isso? Então, o burocrático, como que é o burocrático? É exercido de cima para baixo. Quando os gestores, eles usam a autoridade do cargo para influenciar o comportamento dos funcionários. Pode ser por meio de punições ou de recompensas também, tá? Aí isso de acordo com a dedicação desses funcionários quanto à observância das políticas, das regras e dos procedimentos estabelecidos pelaquela empresa. Aí eu tenho o método objetivo. Como que é isso, né? Ele seria uma evolução desse modelo burocrático, tá? Ele é mais focado em observar e avaliar o comportamento ou a produtividade dos funcionários. Também a gente pode falar que está avaliando e observando o desempenho dessas pessoas. A gente pode ser comportamental ou através da produção, da produtividade daqueles funcionários. Tá. Normativo. Antes de eu ir para o normativo, não, eu vou no normativo, depois eu faço essa observação que me surgiu agora. Então, no normativo, o controle, ele molda crenças e valores das pessoas envolvidas, tá? Todo mundo que está envolvido naquele processo, com certeza tem uma crença, tem um valor. Então, assim, ele tem que moldar essas crenças e valores, tá? E deve ser ampliado por toda empresa, mas alguns cuidados devem ser seguidos, né? Então, o cuidado com a contratação dessas pessoas, tá? Com base nas atitudes, nas virtudes, nos valores da empresa, tá?
se está condizente também com os valores daquelas pessoas que estão sendo contratadas. E gestores e funcionários, eles aprendem o que deve ou não ser feito sob a orientação de pessoas mais experientes, né? Observando suas atitudes, escutando suas histórias. Então, esse seria o método normativo. O método ajustado também é baseado em crenças e valores, mas são criados e negociados por grupos de trabalho que têm autonomia e responsabilidades integrais, tá? Responsabilidades essas pelas tarefas que eles estão executando. E nós temos o método de autocontrole, ou também conhecido como autogestão, né? Esse é um método bem interessante, pelo qual os gestores e funcionários, eles controlam seus próprios comportamentos, cujos limites devem ser claros para orientar adequadamente as pessoas, tá? Então, nesse método, os líderes, eles contribuem ensinando essas pessoas quais são as habilidades que elas necessitam para maximizar e monitorar sua própria eficácia. Então, a observação que eu ia fazer, que eu deixei para fazer no final, vocês observaram que até nesse processo de controle, como a gestão de pessoas ela está envolvida, né? Como a figura do gestor ele precisa fazer uma gestão de pessoas, ele precisa conhecer a equipe dele, né? Até a forma como ele vai delegar e controlar essas atividades. Então, ele precisa conhecer muito a fundo essas pessoas que trabalham para ele. Vamos seguir. Então, conforme, né, eu acabei de falar que o gestor ele precisa conhecer a equipe, tá? Ele precisa ter clareza na compreensão, é o que a Venato aqui está afirmando para a gente, para que ele possa conduzir esse processo de controle de forma eficaz, né? E então, assim, quais características que esse gestor precisa reunir, né? Aqui no slide eu coloquei ser orientado para resultados, compreender os dados com clareza, ter visão panorâmica ao identificar desvios e propor ações corretivas, ser flexível, confiável e ter autocontrole. Difícil isso, gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Ser capaz de envolver as pessoas quanto às mudanças para a melhoria e a objetividade do propósito. Então, vamos navegar, seria tão bom que tivesse todo mundo aqui para a gente discutir, mas, assim, assistam esse vídeo, reflitam aí na casa de vocês, tá? Como o papel do gestor é tão importante, né? Em todos os processos gerenciais, e não menos importante que no processo de controle. Então, assim, o gestor, ele precisa ter uma orientação estratégica para resultados, né? Uma orientação rápida, visão panorâmica, tá? Para indicar desvios, ações corretivas. Ele não pode perder tempo, tá? O gestor, ele não pode perder tempo com questões negativas, tá? Ele tem que focar no resultado, ele não tem que focar no problema, tá? E propor resultados. E não só o gestor, ele tem que fazer com que a equipe dele também seja orientada para resultados. Compreensão e clareza dos dados, dos relatórios, né? Ele precisa entender bem aquilo, precisa também elaborar relatórios claros, né? Para dar mais agilidade no processo de tomada de decisão e no processo de controle. Flexibilidade para se adaptar a novas situações. A gente vive num mundo tão dinâmico, as coisas mudam constantemente e a gente precisa se adaptar à nova realidade.
sabe? Aqui é um ponto que a gente pode falar de resiliência, que é a capacidade de você passar por situações difíceis sem quebrar, né? De levantar, jogar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? O gestor, ele precisa ter essa característica, né, de resiliência, e ele tem que pregar isso na equipe também. Isso é ser flexível. Confiabilidade, né? Ele precisa ser uma pessoa confiável. O gestor, ele é um espelho no qual as pessoas olham para ele e falam assim, eu quero ser aquele cara, eu quero chegar onde ele chegou, eu confio nele, né? Então, ele precisa passar isso para a equipe. E autocontrole, né? O autocontrole, ele gera confiabilidade, né? O gestor descontrolado, ele põe por terra todo um trabalho. É aquela questão da inteligência emocional, né? Todos nós precisamos, não é fácil, a gente vive uma rotina super estressante. Então, o gestor, ele é uma pessoa também, ele é um ser humano de carne e osso. Então, ele tem uma vida lá fora da empresa. Então, muitas vezes ele tem problemas pessoais, ele já chega na empresa cheio de problemas, mas ele precisa treinar essa inteligência emocional nele, precisa ter autocontrole para passar confiabilidade para a equipe dele, para ele ter uma comunicação assertiva para essas pessoas, né? Passar os dados, as atividades, né? Para ele liderar com muita confiabilidade, né? E passar uma comunicação coesa para essas pessoas, né? Ter clareza, objetividade e o principal, ser capaz de envolver as pessoas quanto às mudanças. Então, assim, esse é o verdadeiro líder. O líder é aquele que inspira, né? É aquele que inspira nas pessoas a vontade de fazer, a vontade, mesmo em tempos turbulentos, mesmo em cenários não muito agradáveis, que a gente passa por isso constantemente, o líder, o gestor, ele tem que envolver a equipe dele, né, a trabalhar rumo àquele objetivo, aquele propósito que foi estabelecido lá no planejamento, lembram? Então é isso, ok? Espero que vocês reflitam, principalmente aqui, tá? Aí, a gente parte da questão do controle efetivamente e vamos para as ferramentas que dão suporte, tá? Suporte para a gestão dos processos de coordenação que falamos na aula passada e de controle, né? Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, todos os processos gerenciais, em todos os processos gerenciais, existem dois processos que são básicos. A gente fala sobre eles em toda a aula, que são... Se vocês estivessem na aula, eu ia perguntar para vocês, mas como vocês então, não vou fazer suspense. Quais são, né? Seria a tomada de decisão e a mudança organizacional, né? Então, assim, a gente vive constantemente em cima desses dois fatores, né? Então, a gente estudou sobre eles lá atrás, vamos falar um pouquinho mais sobre ele agora, tá? Porque, assim, nós vamos abordar, porque são os meios para os gestores conseguirem promover os ajustes, as mudanças durante sua atuação. Especialmente pelo fato de que, tanto no processo de coordenação como no processo de controle, o gestor pode, né, a qualquer momento desse fluxo, implementar mudanças para ajustar esses caminhos, né, que vão surgindo. E tudo isso com o fim de atingir os objetivos propostos lá na etapa de planejamento. Tá? Vamos conhecer essas ferramentas. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, para utilizar essas ferramentas, a gente passa por todo esse processo de mudança e conflito, né, gente? Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças, né?
e aos conflitos que vão surgindo dentro do processo, tanto de coordenação quanto de controle. Para isso, existem várias ferramentas que auxiliam o gestor na tomada de decisão diante dessa mudança, tá? Que acontece. Aqui, conforme eu já falei para vocês, conflitos, eles existem, tá? Existem na sua vida pessoal e existem na empresa também, tá? No entanto, o tipo certo de conflito e a forma como é trabalhada neste conflito, ele pode conduzir a uma tomada de decisão melhor, tá? Então, o conflito, ele não é de todo ruim. Então, o autor, né, ele nos mostra, ele nos apresenta dois tipos de conflito. Conflito tipo C, que é o conhecido como conflito cognitivo, está relacionado à diferença de opinião que os membros do grupo podem apresentar sobre a solução de um problema em razão de suas experiências anteriores e de suas expertises. Isso acontece muito. Eu tenho certeza que na empresa em que vocês trabalham ou que já trabalharam, com certeza vocês já viram colegas entrando em certo tipo de conflito por terem opiniões divergentes em relação a determinada problema ou em relação à solução de um determinado problema. Isso é comum. E nós temos o conflito, o autor nos apresenta também o conflito tipo A, que está ligado a questões mais afetivas, né? Esse conflito ele se refere a reações emocionais dos participantes quanto a um desacordo que é pessoal e não profissional. Daí é quando entra a questão pessoal, né, no meio do trabalho, e o gestor ele tem que ter esse feeling para identificar qual tipo de conflito que está acontecendo ali sob sua gestão e como ele deve atuar. E para isso existem algumas ferramentas, né, na gestão de conflitos, na gestão destes conflitos, né. Uma das ferramentas de gestão de conflitos que pode ser útil para essas situações é o método pelo qual o próprio grupo busca solução para criar o conflito tipo C, tipo atribuindo a uma pessoa, um subgrupo, o papel de crítico. Então, como que é feito isso? Né? Então, gerar uma solução potencial, nomear um crítico e questionador da solução. Então, parece que a pessoa está provocando que mais, né, que se tenha mais conflitos, mas, na verdade, não. Você vai solucionar, você vai gerar mais ideias. É mais um processo de brainstorming, que a gente já estudou anteriormente, né, mas com o foco de gerenciar aqueles conflitos. Então, apresentar a crítica da solução potencial para os principais tomadores de decisão, colher informações adicionais relevantes, decidir pela aplicação, alteração ou não aplicação da solução proposta originalmente, tá? Como eu falei, parece bem um processo de brainstorming, né? Que na verdade é uma ferramenta de gestão de geração de ideias, mas que no caso dos conflitos é também uma ferramenta que pode ser muito utilizada. E uma delas que a gente pode avançar nesse caso é o brainstorming eletrônico, tá? Não é tão simples quanto uma reunião cara a cara, mas ela é muito boa porque ela gera um número muito grande de soluções, ela atinge uma quantidade maior de pessoas, né? Então,
ele é o mesmo que o método original que a gente já estudou, só que ele é feito através de uma plataforma informatizada, tá? Então, quando ele é feito através de uma plataforma informatizada, ele tem a capacidade de atingir mais pessoas, consequentemente, vai gerar um número muito maior de soluções e alternativas, né, para gerenciar aquele conflito ou para gerenciar algum determinado problema, tá? E quais são as vantagens, né? Ele tem vantagens do brainstorm eletrônico. Os membros não precisam esperar sua vez para se expressarem, porque quando a gente faz uma reunião cara a cara, um dos problemas que a gente enfrenta é um querendo atrapalhar o outro, né? Não tem como a gente desligar o microfone deles, né? Como a gente faz nas aulas aqui online. Mas esse é um problema que a gente enfrenta no brainstorm. Já o eletrônico, não. Os membros, eles não precisam expressar, eles estão sozinhos ali e vão mandando suas ideias. Então, as ideias são expressadas no momento em que ocorrem, evitando esquecimento. Então, se eu estou com a plataforma ali, durante uma tarefa usual minha, e eu tinha uma ideia, já abro o aplicativo ali e já mando a minha ideia. Reduz o receio de sofrer críticas diretas às ideias. Então, um outro fator que a gente tem uma outra dificuldade, na verdade, que a gente tem num processo usual de brainstorm, as pessoas muitas vezes têm ideias, mas têm medo ou vergonha de expô-las, porque acha que alguém vai criticar e vai se sentir constrangido frente aos outros colegas, e isso acontece, tá? A gente tem muita gente sem noção mesmo, mas já no brainstorm eletrônico, não, ele tá sozinho ali, né? Pode utilizar o anonimato, então ele fica sozinho, ele não passa por esse processo de constrangimento, talvez, que ele tenha receio. Então, assim, são muitas vantagens do brainstorm eletrônico, que é uma ferramenta muito, muito legal de gestão de conflitos e também, assim, de controle, tá, gente? Associado a isso, assim, para o caso de o gestor ele identificar que as atividades, né, desviaram dos objetivos, né, as atividades que foram propostas, elas se desviaram dos objetivos, uma ferramenta de gestão para essa situação é a teoria da fixação de metas. E o que é isso? Essa teoria, de acordo com Williams, ela afirma que as pessoas se tornarão motivadas na extensão em que aceitarem metas específicas e desafiadoras a receberem um feedback que indique seu progresso no cumprimento das metas. Então, é assim, essa teoria de fixação de metas, o que ela quer dizer, né? Que as pessoas elas vão ficar muito mais animadas em fazer determinadas atividades se forem estipuladas metas. Olha, você tem um desafio, você tem que cumprir. E após isso, vão receber um feedback, tá? Ela está muito atrelada a um processo de motivação e realmente ela funciona, tá, gente? Então, ela tem 3 extensões. Como que é feito isso? Então, o gestor, ele tem a especificidade da meta, ela deve ser detalhada, exata e inequívoca. Então, assim, não pode deixar solto. Olha, você tem até o mês você tem até o dia 20 de maio para me entregar 30 clientes novos. Olha, talvez dia 20, não. Pode ser dia 25, então. Não, já caiu por terra essa teoria, tá? Porque assim, ela precisa ser exata e inequívoca. Dificuldade da meta, que deve ser desafiante para ser cumprida. Então, assim, nada de estipular coisas muito fáceis, né? Às vezes é muito fácil aquilo que foi estipulado, a pessoa nem se sente desafiada em fazer.
E a aceitação da meta, quando as pessoas compreendem e concordam conscientemente com a meta. Então, essa terceira questão, ela é bem interessante, porque isso aí volta lá do que a gente já falou, do que eu venho falando, da questão da liderança, né? Quando você tem um líder inspirador, quando ele te estipula metas e desafios, é mais fácil de se convencer as pessoas. Então, pensem nisso. O quanto ser um líder, você desenvolver a liderança dentro de você é importante, né? Aí nós temos uma outra ferramenta também, tá? Que é o princípio de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é daí ele já é uma ferramenta muito útil para o processo de tomada de decisão, tá? Ele também é conhecido como princípio 80-20 ou 80/20. Ele identifica e prioriza os problemas mais importantes, tá? Então, eu tenho uma ordem de prioridades ali dos problemas que eu tenho e eu consigo fazer a minha gestão de qual eu vou resolver primeiro, do que impacta menos nas minhas atividades, tá? Então, se eu resolver, eu tenho 10 problemas, eu preciso resolver todos, mas eu tenho que definir ordens de prioridade. Para isso, o princípio de Pareto me ajuda, tá? Eu resolvo esse primeiro ou X por último. Então, assim, ele vai me ajudando com isso, tá? Aqui tem ela tem uma ilustração aqui do princípio de Pareto. O que ele quer dizer, né? Que 20% das causas tem 80% dos efeitos, quando as causas são muito significativas. Quando as causas são insignificantes, 80% dessas causas, 20% dos efeitos. O que significa? Essa ferramenta, ela é bastante útil, né, para todo tipo de controle gerencial. E não só de uma área específica da empresa, de todas as áreas, tá? E por que isso? Assim como tomada de decisões estratégicas pela possibilidade de focar, ela foca nas ações mais importantes. Então, é necessário saber dosar o foco da atuação, pois não se deve desprezar, olha, nesse caso aqui, 80% das causas que impactam em 20% dos efeitos. Tá vendo? Então, assim, se eu tenho desses meus 20%, vamos colocar um D ali, defeitos, tá? Eu preciso ver 80% dessas causas, o que está acontecendo, né? Eu preciso agir nisso, tá? Aí eu também tenho uma outra ferramenta que é o diagrama de Ishikawa, tá? Ou mais conhecido como o diagrama de espinha de peixe. Ele tem um desenho gráfico de uma espinha de peixe, e a finalidade dele é organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema prioritário, bem parecido com o princípio de Pareto, de 80/20, mas ele é um pouquinho até mais fácil de se entender. Então, aqui nesse exemplo, no exemplo, é um exemplo de uma companhia aérea, tá? Vocês estão vendo que parece mesmo a espinha de um peixe. Então, nesse exemplo, essa empresa Air Pindorama, ela está buscando identificar quais podem ser as principais causas dos problemas de reclamações dos passageiros. Então, vocês estão vendo ali, por que ocorre o problema, né? Por que os passageiros reclamam tanto? Então, vocês estão vendo ali, com relação ao check-in, atendentes desinformados,
Overbooking. Ai, gente, isso é horrível, né? Não sei se já aconteceu com alguém. Comigo não, graças a Deus. Overbooking é quando você compra a passagem e você chega lá para pegar seu voo, não tem mais lugar para você, né? Tá, vamos lá. Equipamentos, aviões velhos, mal conservados. Isso eu já passei, gente. Eu fui para os Estados Unidos num avião super velho, quase morri do coração. Mas enfim, tô viva, graças a Deus. Pouco espaço para os passageiros, bagagem extraviada, comida ruim com relação aos serviços, atrasos constantes. Em relação a outras causas, não tem nada. Então, assim, a equipe que participa dessa prática, ela deve discutir cada uma dessas causas ali que foram apontadas, tá? Para definir quais, né, são as principais, quais são os principais problemas ali, o que impacta mais, né? Então, o que vai impactar mais ali? A gente olhando esse desenho, o que impacta mais nessa companhia aérea, por exemplo? Qual que é a causa? Isso aqui, todos esses, vamos combinar que é horrível. Imagine você viaja e sua bagagem é extraviada, né? O que impacta mais? É a bagagem, é uma bagagem extraviada ou uma reclamação de comida ruim? Ou um atraso, né? O que impacta mais na vida das pessoas e na vida da própria companhia aérea? Então, assim, esse é muito simples, é um diagrama muito simples, é um método muito simples, mas que é muito eficaz para apontar as principais, apontar, deixar bem à vista os problemas e a ordem de prioridades que eles devem ser resolvidos. Aí nós temos uma outra ferramenta para coordenação e para controle, aí que é aquela que eu gosto, né? Que a gente vai falar efetivamente de pessoas, que é o gerenciamento do desempenho das pessoas, né? Como assim, eu venho falando para vocês, acho que desde o primeiro dia de aula, como é importante o trabalho de um gestor, né? Como é importante o trabalho de um líder. Então, assim, o trabalho desses gerentes, gestores, supervisores, enfim, da pessoa que desempenha a função de gestão, é fazer com que seu pessoal seja o mais bem sucedido possível, tá? Porque eles próprios, os gestores, eles só alcançam o sucesso dentro da organização, né? E seu sucesso pessoal também, se for bem sucedido, né? Notem que o sucesso do gerente, do gestor, enfim, ele é reflexo do sucesso do seu pessoal. Então, se a equipe vai bem, o gestor vai bem, né? Então, dito isso, é dessa forma que os gestores eles devem ser capazes de escolher as pessoas certas para cada atividade, garantir um relacionamento motivador para que seu pessoal se envolva com os resultados. Daí a gente tem a contrapartida também, a gente tem o outro lado, né, que são os funcionários. Então, assim, eles necessitam compreender com clareza esse relacionamento, tá? E o sistema de desempenho e de recompensa das oportunidades de progresso profissional e social, tá? Então, assim, seguindo essa premissa que o gerenciamento do desempenho pode ser um meio bastante eficaz para o sucesso de todos os envolvidos, sejam eles gestores, sejam eles funcionários, tá? Então, dessa forma, torna-se muito importante que o gestor faça uma avaliação de desempenho com a sua equipe. Então, assim, o que eu falei aqui? Eu falei todo esse processo, gente, ele, óbvio que não é o foco da nossa aula, mas a gente está falando de gerenciamento de desempenho, a gente está falando de equipe, a gente está falando de gestão. Então, assim, o processo de constituir uma equipe, uma boa equipe, começa lá no comecinho, no processo de contratação desse profissional,
né? Aí eu vou um pouquinho mais além, mais lá atrás, né? Que começa também na descrição dos cargos, na descrição do cargo, das tarefas, das atividades que esse profissional vai executar, tá? Então, assim, o gestor, ele precisa conhecer o que vai ser feito, tá? Ele precisa saber quais são as características do profissional que ele quer para ocupar e desenvolver aquela função. Sabendo disso, ele precisa envolver aquela pessoa na atividade, tá? E acompanhar o desenvolvimento dele, acompanhar esse desempenho. Então, cada empresa tem seu programa de gestão de desempenho. Algumas oferecem benefícios, outras não, né? E aí precisa se adequar à organização que você está inserido, né? Então, como que se gerencia esse desempenho? Mantendo uma documentação contínua do desempenho do seu pessoal, usar também medidas baseadas em comportamentos, combinar padrões relativos absolutos, utilizar múltiplos indicadores, avaliar seletivamente, então manter uma avaliação constante daquela pessoa. Muitas vezes a gente tem uma curva de aprendizado muito diferente entre as pessoas são seres, o ser humano é um ser complexo, as pessoas são diferentes, umas aprendem mais rápido, outras demoram um pouquinho mais para aprender, então constantemente o gestor ele precisa estar avaliando essas pessoas, capacitar-se para avaliação do desempenho. Então, o gestor não pode cair de gaiato lá para avaliar o desempenho sem saber o que ele está fazendo. Uma coisa muito importante, o gestor precisa ouvir. Ele precisa ouvir o que os funcionários têm a dizer para ele. Muitas vezes, tem muitos gestores que não dão ouvidos para os seus funcionários e eles perdem ótimas oportunidades de melhoria de processo, de melhoria da sua própria gestão, identificar problemas, esclarecer alternativas, elaborar planos de ação a partir dessas conclusões e, o mais importante, atuar com ética. É a base de tudo, tá? Então, assim, né, definindo todos esses padrões no processo de controle, o gestor faz a avaliação do desempenho. Que seria essa avaliação do desempenho? Ela consiste na mensuração se o resultado está ocorrendo conforme o esperado e identificar se são necessárias e quais são ações de correção, né? O que a Venato diz que as pessoas, elas prestam atenção naquilo que é mensurado, que é medido, né? Então, o sistema de medição de desempenho, ele deve atuar mais como um reforço do bom desempenho e não simplesmente como uma tentativa de correção de mau desempenho. Então, é importante deixar claro para as pessoas quando elas estão acertando também, não só atuar como um foco de correção, tá? Então, a mensuração, ela ocorre por meio do padrão estabelecido. Então, eu estabeleci um padrão, vou medir através daquilo. De forma que se já durante as operações os resultados estiverem abaixo do esperado, o gestor implementa esforços para corrigir o rumo. E se estiverem conforme o esperado, é o que eu falei, ele deve garantir a motivação do pessoal para continuar buscando sempre o melhor desempenho. Tá ok? Nós temos também os sistemas de informação gerencial que nos dão suporte, né, para coordenação e para o controle, né? A gente consegue, cortou um pouco.
os sistemas de tecnologia, os sistemas de informações gerenciais, eles são muito importantes para a atuação do gestor, tá? Esses sistemas, eles transformam os dados organizacionais em informações, informações estas que são disponibilizadas para apoiar o gestor na tomada de decisão, né? Para que ele consiga tomar a melhor decisão possível, baseado nas informações que são geradas através desses sistemas, né? Ele pode ainda, esses sistemas, eles dão suporte para esse gestor, ele pode ainda integrar as atividades de vendas, marketing, recursos humanos, de produção, entre outras atividades, né? Eles fornecem, eles atuam fornecendo informações detalhadas sobre as operações da empresa, disponibilizando esses dados para os gestores, para os demais participantes, isso de acordo com o nível organizacional de cada um. Aqui a gente trouxe um exemplo do ERP, eu posso dar um exemplo aqui, que é o CRM, que é um ERP que é muito utilizado na maior gama possível de empresas, das mais variadas, né, empresas, que é o Customer Relationship Management, né, que é um sistema de gestão do relacionamento com o cliente. Esse sistema, o gestor, ele consegue identificar o perfil e as preferências dos clientes diretamente, ligando essas atividades de marketing, de venda, de prestação de serviços, né? Então, gente, para finalizar, um aspecto comum entre as várias opções de sistemas integrados é a capacidade de proporcionar meios para a coordenação e controle das atividades. A gente sabe, né, que o emprego das tecnologias e das ferramentas de gestão, elas possibilitam ao gestor escolher a melhor opção para ajudá-lo na solução dos problemas organizacionais que ele enfrenta, tá? Então, é muito importante ficar com isso em mente, ter isso em mente. Então, gente, por hoje, essa foi a nossa aula, tá? Como eu falei, nós estamos na reta final. Eu venho propor para vocês, nós temos algumas atividades que precisam ser entregues, precisam ser feitas. Como vocês já estão no quarto semestre, são veteranos, então vocês sabem como que é constituído as atividades, como é constituída a nota. Agora, no segundo bimestre, o professor ele tem 1.500 pontos para atribuir em relação às atividades formativas, atividades do professor, tá? No nosso caso da nossa disciplina, como que vai ser isso? Então, eu irei atribuir 500 pontos para quem atingir 6.000 pontos, tá? Para quem atingir 6.000 pontos, somando as atividades virtuais mais as atividades transversais, até 30/5. Tirei um relatório hoje e, assim, vocês têm praticamente 2 semanas para fazer isso. Não é impossível, dá para chegar, tá? Então, entrem no AVA, façam as atividades transversais, façam as atividades virtuais e consigam atingir esses 6.000 pontos, que eu atribuirei 500 pontos para vocês, tá? Além disso, temos mais 1.000 pontos, que será uma atividade virtual elaborada por mim. Eu irei disponibilizar essa atividade na unidade 4, na seção 3,
tá? Até sexta-feira dessa semana ela estará disponível e vocês têm até o dia 5/6 para responder. Irei atribuir 1.000 pontos para vocês nessa atividade, tudo bem? E a avaliação oficial de vocês valerá 4.000 pontos, será na semana do dia 11. Na próxima aula, ou através de mensagens de WhatsApp, eu mando mais informações através da avaliação oficial para vocês. Tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que todos estejam bem, fiquem bem. Por favor, reforço o meu pedido. Façam as atividades virtuais, mais as atividades transversais, tá? Não faltem na prova, na avaliação oficial, valendo 4.000 pontos. Tudo bem, gente? Espero que vocês fiquem bem. Boa noite para todos.